E isso já está gravando, tá, pessoal? Então, a gente vai fazer essa aula hoje sobre marcha, tá? A gente vai falar sobre marcha, ok? E aí, então, vou agora para compartilhamento de tela, para a gente ver se vai ficar tudo direitinho aqui, a hora que eu compartilhar com vocês, ok? Então, vamos lá. Só um minutinho. Aí. Alguém me dá um feedback, eu vou só passar aqui um para frente, ó. A imagem tá boa? Tá tranquilo, prof. Ah, beleza, excelente. Então, hoje as coisas estão fluindo mais direitinho, tá? Então, ó, já estamos aqui compartilhadinho, certo? Deixa eu só pegar aqui a caneta. Aí. Então, pessoal, vamos começar realmente, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, podem interromper, tá bom? Senão depois, lá na frente, a gente vai parando um pouquinho, vai tirando as dúvidas, e aí a gente vai vendo direitinho esse assunto. É um assunto importante para as provas de concurso, né? Para a prova de residência. Eu até selecionei no final algumas questões da residência mesmo, para a gente ver, né, como é que esse assunto cai. Espero que vocês estejam resolvendo questões, mas aqui para a gente já acompanhar também. Tá joia? Então, olha só, vamos lá. Deixa eu só ver aqui se tem... aí, aqui tá certinho. Então, pessoal, a gente vai falar da análise da marcha, né? Da marcha como um todo, as questões importantes que a gente tem que saber em relação a esse assunto, tá? Então, para a gente começar, só para a gente compreender, né? Então, essa atividade, né, que a gente chama de marcha, ela é o quê? É uma capacidade que o indivíduo vai ter de deambular, né? Então, a gente pode encontrar esse termo como marcha ou deambulação, e vai ser um tipo de locomoção. Porque, assim, a locomoção, ela pode ser bípede, como a gente faz, né, na marcha. Ela pode ser uma locomoção, por exemplo, por cadeira de rodas. Então, aqui só para a gente frisar esse aspecto, que a marcha, então, vai ser esse tipo de locomoção bípede, e esse tipo de locomoção, ela é gerada pelo sistema sensório-motor. Então, a gente, quando nasce, a gente já nasce, né, com vamos dizer assim, um programa natural da nossa espécie, que é para desenvolver marcha, e à medida que a gente vai passando ali nosso desenvolvimento de criança e tudo mais, a gente vai adquirindo essa capacidade, tá? De deambular, de desenvolver esse padrão, e depois é algo que fica muito com a gente, né? A marcha é algo que realmente fica e que a gente consegue estabelecer, né? Uma forma bem eficiente para a gente poder se locomover, tá joia? Vou pedir só para aqui, deixa eu desativar. Isso, quem entrar desativar, já está desativado o som, tá bom? Acabamos de começar, tá? As meninas que entraram agora. E aí, pessoal, quando a gente estuda a marcha, a gente tem que estudar justamente isso aqui, que é o ponto inicial, que é o chamado ciclo da marcha. Então, o que é o ciclo da marcha? Eu queria até que vocês lessem aqui no slide comigo, olha só. O ciclo da marcha normal pode ser definido do evento que ocorre, ó. Isso aqui é importante, desde o primeiro toque do pé de um dos membros inferiores no solo, até o próximo toque do mesmo pé mais adiante. Então, para ser um ciclo da marcha, a gente primeiro encostou um pé, aí a gente fez essa fase, a gente passou a outra perna e voltou esse mesmo pé novamente. Isso é um ciclo da marcha. Por isso que fala, ó, desde o toque do primeiro pé até o toque do mesmo pé mais adiante. Esse é o ciclo todo, tá? Para a gente fazer esse ciclo, pessoal, a gente faz duas fases. Então, a gente faz uma fase que é chamada
fase de apoio, que é quando o pé está apoiado no chão. Então, é aquela etapa onde o pé está em contato com o solo. E a gente faz também a outra fase, que é chamada de fase de balanço ou de oscilação, que é aquele momento que o pé não está tocando o solo. Tá? Então, aí a gente tem um ciclo, o momento que o pé toca o solo, fase de apoio, e o momento que ele não toca o solo, fase de oscilação. Isso a gente considerando sempre o mesmo pé, né? Aquele pé que iniciou. E aí a gente tem essa figurinha, que é uma figurinha que eu gosto bastante, que vai dando mais detalhes para a gente sobre o ciclo da marcha, tá? Então, assim, tá representando aqui pra gente, ó, um ciclo, né? Um círculo aqui, e as etapas que a gente tem. Então, aqui stance em inglês, né? É apoio, então fase de apoio, e aqui swing, fase de balanço ou fase de oscilação. Durante o apoio, quando o pé está em contato com o solo, a gente gasta mais ou menos 60% do tempo do nosso passo ali, né? Da nossa passada, do nosso ciclo nesse momento. E no balanço, a gente gasta aproximadamente 40% desse nosso momento, né? Desse nosso ciclo. Então, pessoal, apoio 60% e balanço 40%. Isso aqui é importante, sabe por quê? Por mais que pareça fácil, cai tanto nas provas que é interessante da gente saber. Às vezes cai com pegadinha, então a banca altera, né? Coloca o outro como 60, né? E não aquele que realmente é. Então, sempre lembrar, temos duas fases, fase de apoio dura 60% do tempo e fase de balanço 40%, tá? Outra coisa que a gente deve saber e que já aparece aqui, né? Tá aparecendo com uma nomenclatura não muito usual, eu vou falar essa nomenclatura de novo para vocês, mas só para a gente ver. Em cada uma dessas fases, a gente tem momentos, tá? A gente tem momentos diferentes. Então, na fase de apoio, a gente tem 5 momentos e na fase de balanço, a gente tem 3 momentos. Ah, que momentos são esses? Aqui, ó, contato inicial, resposta à carga, apoio médio, postura final e pré-balanço. Esses são os 5 momentos da fase de apoio. Você pode ter estranhado um pouquinho dessa nomenclatura, porque essa nomenclatura varia, por isso que eu vou mostrar outros exemplos. E a gente vai ter também, na fase de balanço, 3 momentos. Então, ó, tem o balanço inicial ou aceleração, que é quando o pé está acelerando. O balanço médio, que é quando o pé está passando na frente do outro pé. E depois o balanço final ou desaceleração, quando está terminando esse ciclo, tá joia? Então, isso é importante da gente saber. Fase de apoio, fase de oscilação. Na fase de apoio, que dura mais, a gente tem mais eventos, temos 5 eventos. Na fase de oscilação, que dura menos, 40%, a gente tem 3 eventos, tá? Então, vamos falar aqui um pouquinho mais. É mais ou menos isso que eu falei, mas só para ficar bem firmado, né, esse conceito na nossa cabeça. Então, fase de apoio é o período de tempo em que o membro permanece em contato com o solo e sustenta o peso. Então, durante a fase de apoio, pessoal, eu estou com o pé no chão, tá? Corresponde a 60% do ciclo da marcha, é a maior parte, e permite que o membro inferior suporte o peso, o que possibilita o avanço do corpo sobre o membro que está sustentando. Então, a fase de apoio é aquela fase onde o membro vai conseguir segurar o peso, vai conseguir realmente, né, sustentar a pessoa para que o corpo da pessoa seja projetado para frente, para que o restante das etapas venham, tá? Essa fase de apoio, como eu já disse, é dividida em 5 momentos. E aqui tem outras nomenclaturas para a gente entender. Então, olha só. E dependendo da banca, pessoal, ela pode usar um nome ou outro, isso varia bastante. Então, aqui, ó, primeira fase é a fase do toque do calcanhar ou contato inicial, são sinônimos. E aqui tá bem fácil, gente. Essa fase é quando o calcanhar encosta no chão, tá? A segunda fase do apoio é a fase do contato ou resposta à carga ou aplainamento do pé, que é quando o pezinho todo toca o solo. Então, aqui no primeiro, ó, o calcanhar tocou o solo, no segundo, o pé todo toca o solo.
No terceiro, a gente tem a fase de apoio médio e o deslocamento anterior da tíbia. Nessa fase, normalmente, a gente está com o peso todo do corpo naquele pé e vai deslocar, começar a deslocar o corpo para frente, tá? Depois vem a fase da saída do calcanhar ou apoio terminal, tá? Que são os nomes que a gente mais usa, que quando saída do calcanhar, o calcanhar tá deixando o solo. E na quinta fase, a fase de propulsão ou pré-balanço, onde aí a gente basicamente vai ter só o hálux tocando o solo, tá bom? Para ficar um pouquinho mais ilustrativo, né? Vou mostrar aqui na figura para vocês, eu quero que vocês acompanhem a perninha que está pintada em laranja, tá? Então, aqui, ó, no primeiro momento, aceitação do peso, né? Aquela fase do toque do calcanhar, e só o calcanhar que tocou, ó, tá joia? No segundo momento, o pé todo toca, chama resposta à carga ou aplanamento do pé. No terceiro momento, pessoal, tá vendo que o corpinho fez isso aqui, ó? Ele avançou para frente, tá? Então, o peso vai ser deslocado para frente nessa fase aqui que a gente tem, então, tem esse avanço anterior da tíbia. Na quarta fase, ó, a gente começa a ter o apoio terminal, o calcanhar começa a sair do solo, e na quinta fase a gente vai ter mesmo o hálux em contato, que é o pré-balanço. Chegou aqui, pessoal, terminou a fase de apoio, ou seja, o hálux, o dedão, é o último dedo em contato com o solo, e depois ele vai sair. Quando o hálux sai, começa a fase de oscilação. Aí tem a fase de oscilação. Quando o calcanhar encosta de novo, o que acontece? Quando o calcanhar encosta de novo, recomeça a fase de apoio. E isso vai acontecendo ciclicamente, né? Então, vai acontecendo esse movimento nesse ciclo que vai se repetindo, tá bom? Então, aqui, primeira historinha que a gente tem que entender, né? Então, aqui, apoio 60%. Já vou destacar uma coisa aqui para vocês, gente. Durante o apoio, tem momentos onde eu tô com os dois pés apoiados e tem momento onde eu tô com um pé só apoiado. Vocês conseguem observar aqui? Então, olha só, tá até escrito, ó, nesse momento aqui, ó, eu tô com apoio duplo, ou seja, os dois pés estão apoiados. E aqui no final também eu tô com apoio duplo, ou seja, os dois pés estão apoiados. Já nessa fase aqui do meio, ó, o que está acontecendo? Eu tô com apoio simples, ou seja, o peso do meu corpo, ele praticamente vai estar, né? Ele vai estar em um pé só. Porque a outra perna, enquanto isso, olha para a perninha que não está pintada em laranja, ó. A outra perna está saindo do solo, tá joia? Então, isso também é uma coisa importante da gente conhecer. Durante o apoio, a gente pode ter fases, momentos de duplo apoio, ou seja, eu estou com os dois pés no chão, ou de apoio simples, eu estou com apenas um dos pés no chão, tá? E aqui, então, tem um resuminho disso, olha só. A gente vai ter, então, aqui, ó, fase de apoio, 60% do ciclo, tá? Desculpa se ficou meio difícil de enxergar, tá bom? E aí eu vou ter, ó, primeiro duplo apoio, depois apoio simples e depois segundo duplo apoio. Ou seja, no começo do ciclo, eu tenho duplo apoio, aí eu passo aquele momento de apoio simples, quando a outra perna, né, tá se movimentando, e depois eu tenho novamente o duplo apoio, tá? Então, olha só, o primeiro duplo apoio acontece nas fases de contato inicial e ali no começo da resposta à carga. Então, quando toca o calcanhar e o pé toca o solo. O apoio simples vai acontecer no apoio médio, no apoio terminal. Então, quando o pezinho, né, tá avançando para frente, o pé começa a desprender. E o segundo duplo apoio no pré-balanço. Então, a gente tem todos esses momentos acontecendo, do contato inicial, certo? Depois, o apoio simples aqui no meio, por quê? Porque é o ponto que a perna vai segurar todo o peso do corpo, e depois, no segundo duplo apoio, no momento final, tá bom? Então, a fase de apoio tem essas características, ok? Que são importantes de vocês já guardarem, né? A questão do tempo de duração,
as subfases que ela tem, e além das subfases que ela tem, também essa questão da gente ter momentos onde a gente está pisando com um pé só, momentos que a gente está pisando com os dois pés. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. A outra fase que a gente tem, então, vai ser a fase de balanço. Ah, aqui está só finalizando, pessoal, desculpe, a nomenclatura, tá? Então, terminologia que vocês podem encontrar. Toque do calcanhar ou contato inicial, tá joia? Apoio completo do pé ou resposta à carga, quando coloca o pé todo no chão. Apoio médio costuma ter essa nomenclatura só, ó, quando essa perna está sustentando todo o peso. Saída do calcanhar, né, ou elevação do calcanhar ou apoio terminal, quando o calcanhar começa a deixar o solo. E saída e elevação dos dedos ou pré-balanço, quando praticamente só o hálux vai ficar ali em contato e depois vai passar para a próxima, tá? Então, aqui tudo para passar essas terminologias, esses sinônimos que podem aparecer nas provas. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. E aí, então, na fase seguinte, tem a fase de balanço, né? Ó, fase de balanço, período de tempo em que o membro permanece no ar. Então, o pé não está em contato com o solo. Corresponde a 40% do ciclo, tá joia? A fase de balanço dividida em 3 etapas. Então, temos o balanço inicial, que tem uma nomenclatura também que pode ser encontrada como aceleração. É interessante já aprender essa questão da aceleração, pessoal, porque é justamente o momento que o pé está acelerando, né? Está tomando impulso. Ele saiu ali do contato do hálux, o último, e está com todo o impulso para poder fazer, então, esse momento, né, da perna avançar para frente, da perna oscilar, tá? A gente tem também a fase de balanço médio, que costuma ter só esse nome. No balanço médio, a perna que está, né, fora do solo, está passando ali ao lado da outra perninha que está parada. E na terceira fase, fase de balanço final ou desaceleração, que é quando a pessoa já vai colocando o pé de volta no chão. Só que ela ainda não tocou o chão. Quando ela tocar o chão, vira fase de apoio. Então, aqui a imagem, ó. Aqui a perninha azul, tá? A aceleração, ela tá saindo. Oscilação intermediária, né? O balanço médio tá avançando. Desaceleração, ela tá chegando aqui para baixo, só que ainda não tocou. Quando ela tocar o chão, apoio do calcanhar, que aí, gente, já é fase de apoio. Aqui na imagem tá até em vermelho, tá bom? Então, só para a gente saber direitinho essas etapas, tá? Então, aqui tranquilo, né, pessoal? A fase de balanço dura menos, 40% do ciclo, 3 momentos. Aceleração, balanço médio, desaceleração, tá? E também, gente, eu costumo passar um pouquinho mais de coisas para vocês que podem eventualmente aparecer nas provas, tá? Que é o momento onde a gente está nessa fase e a porcentagem do ciclo. Então, além de conhecer o nome, é interessante saber em que porcentagem do ciclo você está. Então, vamos acompanhar aqui na figura, ó. No toque do calcanhar, eu estou no momento 0, né? Estou começando o ciclo. O apoio plantar vai estar entre 0 e 10%, o apoio médio 10 a 30%, a elevação do calcanhar 30 a 50% e o desprender do pé 50 a 60% do ciclo. Tá batendo, pessoal? Tá batendo, ó. A fase de apoio dura 60%, não é? Então a gente tem, né, do 0 ao 60 acontecendo aqui, tá joia? Daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico para vocês, onde essa informação ela vai ser bem importante. Bem, depois que passou apoio, vem balanço, ó. Então, a aceleração de 60% a 70%, o balanço médio 70% a 85% e desaceleração 85% a 100% do ciclo. A hora que encostou de novo, eu voltei para o 0, tá? Então, a aceleração equivaleria a mais ou menos 10%, balanço médio 15% e desaceleração 15%. No total, 40% do ciclo da marcha. Então, algumas vezes cai gráficos para a gente interpretar nas provas. E quando caem esses gráficos, aparecem, por vezes, esse tempo aqui, essa porcentagem de tempo
indicando para a gente. Eu vou pedir licença para vocês, eu vou passar só aqui para frente um pouquinho, esse gráfico está mais à frente aqui, ó, mas só para vocês entenderem o que eu estou falando. Tá vendo esse gráfico aí? Então, olha só, tá vendo aqui, ó, 0, 10, 20, 30 até 100. Porcentagem do ciclo da marcha. Entenderam? A hora que chega aqui no 60, ó, tá marcando que mudou, né? Aqui é apoio e aqui é balanço. Então, gente, é para vocês terem esse conhecimento, porque se porventura aparecer um gráfico, vocês não vão ficar lá boiando, né? Nossa, o que é esse 0, 10? Então, ó, 0 é o quê? O toque do calcanhar. Até 10 é o quê? O aplanamento do pé. E assim por diante, tá? Então, vamos voltar lá, só para a gente bater as informações? Ó, quer ver? Tô voltando aqui, tá? Então, ó, 0, toque do calcanhar. Até 10, aplanamento do pé. 10 a 30, apoio médio. 30 a 50, elevação do calcanhar. 50 a 60, desprender do dedo, né? O pré-balanço. Então, aqui a gente vai ter, né, no apoio plantar, cerca de 10% do ciclo. Aqui no apoio médio, 20%. Na elevação do calcanhar, 20%. E aqui na saída também, 10%. Para facilitar, pessoal, o começo e o final são 10, o meio é 20, tá? Talvez isso ajude caso venha cair um gráfico, ok? Se vocês ficarem com dúvida nisso depois, a gente para e fala de novo. Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá na análise angular e a gente repete isso, tá bom? Mas só para vocês entenderem que por vezes isso pode aparecer nas provas, tá? Bem, também outras variáveis importantes, né? Porque quando a gente vai analisar a marcha, beleza, a gente tem que conhecer o ciclo e a gente tem que conhecer algumas outras medidas. E tem uma medida que é bem importante, né? Duas medidas aqui no caso, que são as medidas de passo e de passada, tá? Então, pessoal, deixa eu pegar aqui e eu vou falar para vocês assim. Vocês lembram a definição do ciclo da marcha? É do toque do calcanhar de um pé até o toque do calcanhar do mesmo pé, certo? Esse é o ciclo da marcha. Isso mesmo. Esse também, gente, é o comprimento da passada. Então, se em algum momento vocês ficarem com dúvida, vocês lembram assim, ó, passada é uma palavra maior do que passo, não é? Ó, passada é uma palavra maior do que passo. O comprimento da passada, gente, é maior do que o do passo. Por quê? O comprimento da passada vai do toque do calcanhar de um pé até novamente o toque do calcanhar desse mesmo pé. Entenderam? Do passo já vai ser o quê? Então, para ficar melhor, do toque do calcanhar de um pé, vou colocar aqui do pé A, até o toque do calcanhar do pé B. Então, ó, esse aqui é o passo. Do toque do calcanhar de um pé até o toque do calcanhar do outro pé. Já a passada, ó, vai ser aqui, ó, de A até A, né? Do mesmo pé. Então, para facilitar, né, se ficar com dificuldade, lembra, passada é uma palavra maior, tá? E a passada, gente, corresponde, né, ao chamado ciclo da marcha, que a gente falou agora há pouco, né? A passada corresponde ao ciclo da marcha. Tudo bem? Tranquilo? Então, para a gente ver direitinho, tá? Olha só, pessoal, aí também a gente vai ter aqui, ó, as medidas aproximadas que eu preciso que vocês deem uma olhada, tá? Então, ó, o passo direito, 35 a 41 centímetros. O passo esquerdo, que tá aqui, também vai ter mais ou menos essa medida, embora a gente possa ter diferença de uma perna para outra. E aqui embaixo, ó, o ciclo da marcha, que é igual à passada, entre 70 a 82 centímetros. Tranquilo? Que vai ser mais ou menos o dobro, tá bom? Então, aqui a gente consegue entender essa variável, que também é uma variável importante, tá? É uma variável que é bem importante da gente conhecer. Tranquilo, pessoal? Tudo bem por enquanto? Então, vamos lá. Tem outras medidas importantes, tá? Que às vezes a gente, né, vai estudar a marcha, a gente tem que conhecer. Então, olha só, pessoal, que medidas que a gente tem aqui?
a gente vai ter como medida importante, ó, parâmetros normais da marcha, largura da base, tá? Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, a largura da base de sustentação vai ser a diferença entre o espaço de um pé e o espaço do outro pé, certo? Então, vai ser essa distância, ó, dos pezinhos, tá aparecendo aqui, ó, normal, entre 5 a 10 centímetros, tá bom? E aí já vamos fazer uma análise, né, pessoal? Vocês já devem ter ouvido falar de base alargada, de base diminuída. Então, a gente tem algumas doenças onde o paciente tem a base alargada, algumas onde tem a base diminuída. A base alargada, ela está presente geralmente em doenças do cerebelo ou em lesões sensoriais, quando a pessoa perde a sensibilidade proprioceptiva, tá joia? Então, ou ela tem uma lesão no cerebelo, dela perde o equilíbrio, ela aumenta a base de sustentação para ajudar a se equilibrar, ou numa doença sensorial. E aí eu queria ver se vocês lembram que a gente falou de uma doença sensorial que é importante na aula de neuro, e era uma lesão, uma síndrome medular. Vocês lembram qual que é essa doença, gente, que é bem característica, onde a gente tem essa alteração de propriocepção? Lembra que ficava lá no funículo posterior? Lembra disso? Que era aquela sensibilidade que eu falei para vocês, que era propriocepção consciente, tato epicrítico, vibração, estereognosia. Então, gente, essa lesão, tá? Tá muito relacionada a uma doença chamada tabes dorsalis. Vou escrever aqui do lado, tá? Onde a gente tem a lesão do fascículo grácil e do fascículo cuneiforme. Então, é uma doença bem característica, uma síndrome medular que cai bastante nas provas, por isso que eu estou chamando a atenção. E a pessoa, ela desenvolve ataxia, tá? Ataxia, perda do equilíbrio e da coordenação. Então, guarde essa informação, né? Qual o paciente que tem ataxia? Normalmente, o paciente que tem ataxia é o que tem lesão no cerebelo ou quem perdeu a propriocepção, tá? E aí tá a doença. Essa pessoa, ela vai ter como característica a base alargada. Então, ela aumenta a base para tentar fazer o quê, gente? Ela aumenta a base para tentar compensar a perda de equilíbrio que ela teve. Entenderam? Tranquilo? Então tá. A base diminuída, pessoal, também aparece. Vocês lembram uma doença que cursa com base diminuída? Tem diminuição da base de sustentação? A gente estudou na neuro também. Diminuição da base de sustentação é o Parkinson, certo? Diminuição da base a gente tem no Parkinson, tá? Ou a base até cruzada, a gente também viu na neuro. Tem um paciente que ele tem uma tendência até a base cruzada, que vai ser, gente, a criança com paralisia cerebral do tipo diplegia, tá bom? Então, aqui a gente já começa a estabelecer algumas relações, né? Em relação a esses relações em relação a esses assuntos que a gente já estudou, tá bom? Então, aqui, tudo bem? Tranquilo? Beleza. Ó, outra coisa que a gente pode observar é o apoio do pé, tá? Que pode ser durante o apoio, quando a pessoa está parada, ou durante a marcha. Pessoal, atualmente, isso aparece nas provas, essa análise da pisada é feita por meio da baropodometria, tá? E geralmente nas provas são perguntas bem simples, tá joia? Não tem muita dificuldade, não. É justamente perguntando como é que se faria o exame para verificar o apoio dos pés, para se verificar o tipo de pisada que a pessoa tem e assim por diante, tá bom? Então, aqui para a gente ver, né? Se a pessoa pisa mais com a parte da frente, de trás, do meio, ou alguma característica assim que possa aparecer. Tudo bem? Aí também, gente, em relação, né, a esse assunto, a baropodometria, as perguntas costumam ser
bem simples, tá? Não costumam ser perguntas muito difíceis, não, tá? Aqui a Tatiane perguntou assim, ó, eu tô conseguindo olhar o chat hoje, ó, tô ficando melhor nisso, pessoal. No slide que diz que a base reduzida vem acompanhada de aumento da velocidade da marcha. Sim, pessoal, a gente pode ter essa relação, por quê? Porque a pessoa que tem a base diminuída, ela não consegue se manter estável parado, ela tem mais dificuldade. Então, assim, se ela tá parada, ok, tá paradinha ali, ela se adapta. A hora que ela começa a se movimentar, essa base diminuída dela, seja do Parkinson, seja do paciente que tem a marcha em tesoura, a diplegia, geralmente ele anda bem rapidinho. Por quê? Porque ele tem muita perda de equilíbrio. A base de sustentação dele muito fechada, né, muito diminuída, dificulta demais o equilíbrio. Não sei se vocês já viram crianças com diplegia andando. Geralmente elas andam bem rapidinho. O paciente de Parkinson também, tá? Então é essa relação que tem, tá bom? Se vocês quiserem colocando pergunta aí, pessoal, pode colocar, tá? Bem, e também pode ser medido, tá aparecendo aqui embaixo, ficou meio cortadinho, o chamado ângulo de Fick, tá? Que é, gente, esse ângulo que vai ter mais ou menos aqui, ó, de um raio que a gente passa, né, de uma linha que a gente passa do centro do calcanhar, aqui em linha reta, até os pododáctilos, tá? Aqui, ó, o segundo pododátilo, o meio dele. E aí a gente observa essa angulação, que se fosse como uma rotação externa aqui do pé. E esse ângulo, para ser normal, ele pode ser entre 5 a 18 graus. Se o pé tiver virado mais para fora, pessoal, então a gente tem um desvio maior, né? Esse ângulo de Fick vai estar aumentado. Se o pé estiver virado para dentro, assim, tipo os dois pezinhos que se olham, né? A gente vai ter esse ângulo diminuído. E aí também a gente vai ter, né, uma série de problemas em relação a isso, tá bom? Tudo bem por enquanto? Tranquilo? Então tá jóia, tá? Continuando aqui então, pessoal, depois também a gente para, tá? E tira as dúvidas. Aqui a gente vai ter, né, a questão da cadência, tá jóia? A cadência, gente, ela tá ligada ao número de passos por minuto. Então, o número de passos que a pessoa faz em um minuto. E a gente tem uma cadência que é dita normal, em torno de 90 a 100 passos por minuto. Na mulher, pode estar maior, né, de 6 a 9 passos por minuto, e com a idade, a cadência ela tende a diminuir. Então, normalmente a gente brinca assim, né, que a mulher tem a perna mais curta, em geral, tá, gente? E aí, então, para andar, por exemplo, mais rapidinho, ela dá um número maior de passos, né, para conseguir percorrer uma distância. Mas aqui para a gente ter uma ideia, né, do que seria mais ou menos o normal desse número de passos e um determinado tempo. Eu dificilmente vejo isso cair em prova, gente. Às vezes vai aparecer isso ligado a esse fator aqui, ó, idade, envelhecimento. Então, alguma questão que fala sobre idoso e que fala que o idoso tem diminuição da cadência. Então, isso é verdade, tá? Com envelhecimento, a gente pode ter essa diminuição, tá bom? E aqui, pessoal, a gente tem algo assim que é um mapa mental que ele é fantástico. O grande problema é que aqui acho que ele está ficando pequenininho, né? Para mim, pelo menos aqui na minha tela, ele está pequeno. Não sei se na tela de vocês ele está aparecendo grandão. Mas depois, se vocês puderem abrir ele maior, ele tem na apostilinha, tá bom? Vocês encontram também facinho no Google, tá? E aqui a gente tem, então, ó, a marcha ao centro, né? Que é o que a gente vai analisar. E a partir daqui, então, a gente vai ter diversos pontos, tá bom? Então, ó, só vou chamar a atenção para vocês. Primeiro aqui, ó, ciclo, tá? Ó, fase de apoio, fase de balanço. Aí na fase de apoio, toque do calcanhar, fase de contato, apoio médio, saída do calcanhar, propulsão. Fase de balanço, aceleração, oscilação média, desaceleração, tá? Então, aqui tá mostrando pra gente, né, o que vai acontecendo, tá? E aqui do lado tem a explicação. Aqui aparece também, que é bem legal, por exemplo, ó,
como se dá o desenvolvimento da marcha. Então, desenvolvimento neurosensório motor normal. Então, sentar com 6 meses, engatinhar com 9, deambular com auxílio aos 12, deambular sozinho aos 15 e correr aos 18 meses. São marcos aí da marcha, tá? Aqui para cima, movimentos do corpo. Então, movimentos do membro inferior, superior e da pelve. A gente vai falar um pouquinho sobre esses movimentos que vão acontecendo durante o ciclo da marcha. Depois, aqui do outro lado, a gente vai ter aqui, por exemplo, ó, os músculos ativados. Isso aqui, gente, também é bem interessante da gente conhecer para a gente entender, tá? Quais são os músculos ativados e como que eles vão sendo ativados durante as fases da marcha. A gente também ainda vai falar disso com mais detalhes. E aqui em cima está falando para a gente, ó, algumas alterações da marcha, que são as alterações que mais caem em prova, tá joia? Então, ó, a marcha em tesoura, né? As alterações de dedo que pode ter, as deformidades de dedo, a gente não vai falar hoje, a marcha em tesoura, a marcha escarvante, a ceifante e a anserina. São muitas as que caem mais, só tá faltando aqui a de Trendelenburg, tá bom? Então, é bem interessante, tá bem legalzinho esse mapa mental, tá? Tem aqui o autor, a bibliografia, depois vocês podem pegar maior para vocês fazerem essa análise, essa olhada, que ajuda bastante nessa compreensão. Tudo bem? Então, gente, essa foi uma parte que a gente viu da marcha, que é essa parte inicial, né? Dessa análise, que é uma análise mais descritiva. Agora a gente tem a análise angular, que são os ângulos que o nosso corpo vai desenvolvendo à medida que a gente anda. Então, assim, a gente vai ter medidas dos ângulos, né? E esse ângulo, então, vai ser medido quando a gente tem o encontro, né, de duas linhas diferentes. E a gente analisa mesmo, gente, para fins de concurso, os ângulos do quadril, do joelho e do tornozelo, tá? E o que mais aparece são justamente os ângulos dos movimentos que acontecem no plano frontal. Então, assim, no plano frontal, desculpa, no plano sagital, tá? Desculpa, plano sagital, é esse mesmo. Então, só para a gente fixar. O plano sagital é aquele onde vai ser verificado os movimentos de flexão e extensão. E são esses os que mais caem nas provas, né? Não que os outros não caiam, lá na apostilinha que eu passei para vocês está bem completo, vocês podem aprofundar, mas aqui hoje, né, com essa temática que a gente está, com essa pegada de revisão, de rever bastante assunto, vou dar destaque para aquilo que mais cai nas provas, tá bom? Então, olha só, até já comecei a mostrar para vocês, né? Aqui, pessoal, preciso que vocês prestem bastante atenção nesse gráfico, tá? Que ele vai trazer para a gente justamente esses ângulos, tá bom? Então, vamos interpretar o gráfico, né? E eu trouxe na forma de gráfico aqui justamente para trabalhar isso com vocês também, que é algo importante saber interpretar gráfico. Então, aqui embaixo, como eu vinha falando para vocês, ó, a gente tem o quê? A gente tem os momentos, certo? Então, os momentos do ciclo aqui estão em porcentagem, né? 0, lembra que é toque do calcanhar. No 10, aplanamento do pé. Aqui, de 20 a 30, a gente já vai ter aquele avanço anterior da tíbia. De 30 a 50, a gente tem o apoio terminal, que é quando o pezinho está saindo. E de 50 a 60, o pré-balanço, que é só o hálux em contato, tá? Então, aqui a gente tem fase de apoio, tá bom? Chegou a 60%, começa a fase de balanço, certo? Aí a gente tem, ó, mais ou menos 60 a 70 a aceleração, de 70, desculpa, até 85, mais ou menos, né? A fase de avanço, né? Oscilação média, e depois de 85 a 100, a desaceleração. Então, vou aqui, ó, aceleração, médio, desaceleração, tá? E aqui a gente vai analisar o que está acontecendo, né? Olha só, pessoal, plantiflexão, dorsiflexão. Então, essa linha aqui é o zero é 0 graus, certo?
Se tiver aqui para cima, tá indicando dorsiflexão. Se tiver aqui para baixo, tá indicando plantiflexão. Conseguiram compreender agora? Então, o que vai acontecer, tá? Vamos seguir a linha, que vai ser a linha tracejada aqui, principalmente, que é o que caracteriza mais o adulto, tá? Então, ó, começa 0 graus, certo? Eu vou traçar em vermelho. Aí a gente vai ter uma pequena plantiflexão, pode variar um pouquinho na literatura, até 15 graus, né? A gente vê aqui nessa imagem que ela é menor do que isso. E depois, pessoal, o pé ele entra em dorsiflexão, tá? E aí ele chega aqui, né, a esse em torno de 10, 15 graus de dorsiflexão. Quando a gente já está na fase mais final do apoio, certo? Aí, então, quando vai fazer, né, o toque do calcanhar, desculpa, quando você tá, né, tirando o calcanhar do solo, você começa a plante e essa plante ela fica maior, porque é a fase de impulsão da marcha. Você tá tirando o pé do apoio, não é isso que acontece? Então, você pisa e aí você vai tirar. A hora que você vai tirar o pé, a plante se intensifica. E depois, durante a fase de balanço, nós teremos a dorsiflexão, para o pé não arrastar no chão. Então, para o pezinho não arrastar no chão, a gente tem a dorse, tá? Aqui eu preciso que vocês entendam, né? Escolhi trazer o gráfico para vocês, certo? Mas aí, pessoal, lá no material de apoio, tá todo descrito, tá joia? Vocês podem ler lá direitinho que vai estar tudo isso descrito. De qualquer forma, pessoal, a gente vai ter aqui, ó, dorse, certo? E aqui, plantiflexão, se intensificando em alguns momentos. Depois tem mais umas figurinhas também para ilustrar, tá? Nessa imagem aqui, a gente já está mostrando, ó, o joelho, tá bom? Mesma coisa aqui, gente. Tá vendo que aqui embaixo tem até figurinha para ajudar, ó? Mas está representando as porcentagens do ciclo, certo? Então, de novo, ó, 0, 10, 20, até os 60 aqui é fase de apoio, depois aqui fase de balanço, certo? 0 começa, até 10 a gente tem ali, na verdade aqui é 1, né? O aplanamento do pé. Aqui de 10 a 30, mais ou menos, a gente tem o terceiro momento, depois de 30 a 50 o quarto, e dos 50 ao 60 o quinto momento, que vai ser o pré-balanço. Conseguiram já pegar isso aqui? Pegando isso aqui, daí fica fácil, né? E aqui a gente vai ver então, pessoal, quando o pé ele chega, né, para o contato, quando a gente chega para o contato com o solo, a gente vai ter esse joelho numa posição que vai ser uma posição mais próxima da extensão. Tá vendo que aqui embaixo é extensão, aqui em cima a flexão, certo? E aí, pessoal, a gente pode até ter uma hiperextensão. Aí você vai e sobe para flexão ali, à medida que você apoia o peso do seu corpo, tá? Durante a fase de apoio. E depois, nesse momento para cá, que a gente vem, para aquele momento onde a gente vai tirar, começar a tirar o calcanhar e tirar o hálux, a gente então vai passando, ó, da extensão para flexão, até que a gente chega na flexão máxima, que é quando a gente já está no balanço, quando a gente está passando uma perna em relação à outra. E depois retorna para aquela extensão. Então, quando começa a fase, a gente está em extensão, certo? Essa extensão, ela vai sendo quebrada por uma pequena flexão. E essa pequena flexão, pessoal, ela vai chegar, né, a uma flexão máxima, vai se intensificar quando a gente tiver mais ou menos aqui, ó, no apoio médio, que é bem quando uma perna está passando em relação à outra, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, nessa outra imagenzinha que tem, tá vendo que aqui, ó, a perna tá no apoio, certo? Tocou o solo. Aí depois a gente tem todo o apoio da perna e as retiradas do calcanhar, onde a gente vai ter mais uma característica
de uma pequena extensão, né, que vai passando para flexão. Até que a gente chega num ponto onde eu vou para a oscilação e na oscilação eu chego no meu pico, tá? No meu máximo de flexão do joelho, tá bom? Isso às vezes, pessoal, cai bastante nas provas, essa questão, né, de ter uma pequena extensão, uma hiperextensão até no momento do toque do calcanhar, tá? E o momento principal de flexão do joelho, que vai ser então, né, na oscilação. E aqui a gente tem o quadril nessa linhazinha preta mais escura. Novamente aqui o ciclo da marcha, certo? E aqui, pessoal, o quadril, ó, a gente vai ver nessa faixinha a flexão, tá? Então, aqui seria o 0, certo? Para cima, flexão, para baixo, extensão. Então, o quadril, ele começa o ciclo em flexão, tá? Aí ele vai passando, né, para um momento onde ele estende, que é justamente, se a gente olhar aqui, ó, o final do apoio. Então, olha aí a marchazinha, eu já vou mostrar a imagem também, né? Pensa aí na sua cabeça, a hora que a gente está no final do apoio, que a gente está desprendendo o pé, o nosso quadril, ele está mais para trás em relação à linha média. Ele já está nesse momento de extensão. Aí, a hora que começa o balanço, pessoal, o que que ele faz? Ele sobe, né? E vai para flexão também, para a perna poder avançar para a frente, tá? Gente, eu trouxe de propósito, tá joia, a questão do gráfico para ajudar vocês, caso apareça na prova, a interpretar. Porque muitas vezes, quando cai o gráfico, gente, os dados estão todos aqui. A gente só tem que interpretar esses dados. Mas agora eu vou trazer mais uns detalhezinhos a respeito, né, desses momentos. Eu vou pedir que vocês acompanhem aqui na tela comigo, tá bom? Eu vou fazer a leitura aqui, tá? Então, ó, apoio do calcanhar, tá joia? Tá aqui essa fase, apoio do calcanhar. A posição do pé e o apoio do calcanhar promove o primeiro pivô de rolamento do tornozelo, que vai ser como se fosse uma engrenagem aqui, né? Então, esse primeiro momento. Porque depois vocês vão ver que o tornozelo é como se o tornozelo girasse, né? Ele sai de uma posição aqui para cá e depois para cá, tá? À medida que a gente for passando os slides, vai aparecer isso. Movimentos que a gente tem nessa fase: flexão de quadril, joelho neutro ou extensão, lembra que eu falei, podendo ter até uma pequena hiperextensão, e tornozelo neutro. Olha a posição da perna, pessoal. Flexão do quadril, joelho neutro, tornozelo neutro. Isso aqui que a gente viu ali no gráfico, tá bom? Vamos continuar. Aqui, vocês já podem ir guardando os músculos, tá? E fazendo essa relação também. Então, músculos importantes. Tibial anterior. Por quê? Está segurando o pé, certo? A mesma coisa o extensor longo do hálux. Quadríceps, por quê? Está segurando o joelho, tá? E a gente também tem, isso aqui é ótima pegadinha de concurso. Contração excêntrica dos extensores de quadril, glúteo e isquiotibiais. Então, aqui atrás, ó, glúteo e isquiotibiais, eles estão fazendo contração excêntrica. Vocês sabem por quê? Alguém sabe por quê que nesse momento aqui a gente tem a contração excêntrica do glúteo e ela é importante? Porque, na verdade, pessoal, a gente está vindo dessa outra fase aqui, que era a fase de balanço, certo? E a gente está vindo da desaceleração. Então, ó, só vou colocar aqui do ladinho, ó. No balanço, eu acelerei, tive o balanço médio e desaceleração. Então, minha perna fez isso, ó. Acelerou, balanço médio, desaceleração. Na desaceleração, a minha perna tem que desacelerar para o pé entrar em contato com o solo e não bater com tudo no solo, não é? Então, para o meu calcanhar tocar o solo, tem que desacelerar. Para desacelerar, eu uso o quê? Contração excêntrica de glúteo e de isquio tibiais. Entenderam? Importante isso, tá, pessoal? Muito importante, ok? Isso aqui muitas vezes cai na prova, e daí quando cai na prova assim, você fala assim, como, né? Para que eu vou usar glúteo e isquiotibial nesse momento? Então, é justamente porque está vindo dessa desaceleração.
Aí você fala assim, professora, mas se ele estiver no primeiro passo, gente, no primeiro passo, não, mas como a gente analisa o ciclo, né, vai ter essa influência da desaceleração, tá bom? Vamos continuar aqui, acompanha comigo, por favor. Aplanamento do pé. Então, ó, o pé toca o solo. Para que haja o aplanamento do antepé, o músculo que age é o tibial anterior na sua forma excêntrica. O pezinho, ele estava assim, né? Vamos exagerar? E aí, pessoal, ele tem que fazer o quê? Ele tem que tocar o solo. Para ele tocar o solo, aqui, ó, tibial anterior que está aqui na frente, contrai de maneira excêntrica. Então, esse aqui é um destaque que a gente tem também, tá? Vamos pensar aqui em mais detalhes. Ó, então, o paciente que está com lesão do músculo tibial anterior, no contato inicial, não apoia o calcanhar e sim o antepé, que é a lesão do tibial anterior, que vai dar aquela marcha escarvante. Então, muitas vezes esse paciente já vai e apoia direto o antepé. Ele não tem esse contato, essa fase do contato do aplanamento. Paciente que tem contato inicial com o pé inteiro, a resposta dele deve ser nula. A gente vê também algumas pessoas que não fazem o toque do calcanhar, já pisa com o pé inteiro, tá? Bem, então, ó, paciente, contato inicial com apoio do antepé, depois apoia o calcanhar, que é a resposta à carga invertida, chamada de aplanamento do calcâneo. Isso aqui, pessoal, curiosidade, tá? Não se preocupe em ficar estudando isso não, que isso daqui é um processo de marcha de inversão aqui de padrão. Nunca vi isso aparecer em prova, tá bom? Então, só curiosidade. Vamos para frente. Médio apoio, apoio médio. Então, no apoio médio, ó, o que aconteceu? Essa perna está sustentando o peso sozinha e a outra perna aqui, ó, avançou, certo? Então, vamos lá. Momento que avança o corpo para frente, né? O corpinho foi para frente. Ocorre a ação de pivô de rolamento do tornozelo para avançar o membro sobre o pé estacionado, né? Que é a anteriorização da tíbia, o avanço anterior da tíbia. Toda a região plantar do pé permanece em contato com o solo, anteriorizando a tíbia. Então, se a gente pensasse aqui no pé, ó, a tíbia, ela estaria aqui e ela vai fazer isso aqui, né? Ela começou aqui atrás e ela tá avançando, tá joia? Movimentos, quadril neutro, extensão de joelho e dorsiflexão. Porque se o pé tá vindo para frente, pessoal, esse ângulo aqui do tornozelo tá diminuindo, dorsiflexão, tá? Músculos importantes. Ação excêntrica do tríceps sural para controlar a velocidade da dorsiflexão. Então, aqui é aquele momento que eu falo para vocês, que muitas vezes a gente tem as contrações excêntricas, tá? E concêntrica dos extensores de quadril, para que a gente tenha, então, né, essa atividade de controle desse avanço, que esse avanço está acontecendo e acontecendo de forma controlada, né, para não acontecer de qualquer jeito ou de uma forma exagerada. Apoio terminal. No apoio terminal está acontecendo o quê? O calcanhar está deixando o solo, tá? Então, avança o corpo para frente e retirada do calcâneo, tá? Aqui a gente tem, então, o avanço do corpo para frente do pé. Movimentos, extensão do quadril, ó o ângulo, tá? Extensão do quadril, extensão do joelho. Aqui a gente pode começar a ter uma leve flexão. Isso aqui tem uma pequena contradição na literatura. Flexão plantar com desprendimento do calcâneo. Aqui, pessoal, começa a ter o que então? Plante acontecendo por contração concêntrica, né? Por atividade do tríceps sural. Vamos lá, músculos importantes, os gastrocnêmios, o sólio, o flexor longo do hálux, todos esses ligados, então, né, ao tríceps sural, né, essa retirada, e os isquiotibiais, que estão aqui na parte posterior também, e que já vão começar a ser ativados para depois fazer flexão do joelho, né, porque isquiotibiais é flexão do joelho, tá bom? Quadril e joelho em extensão, tornozelo em flexão plantar, tríceps sural age concentricamente. Quem age muito também é o quadríceps. E eu pergunto para vocês, por que o quadríceps age aqui? Porque se o quadríceps não estiver agindo, pessoal, a pessoa cai, né? O joelho vai bambear e a pessoa vai cair, vai perder o controle do joelho, tá bom? Depois aqui, então, a gente tem o pré-balanço. O pré-balanço, ó, só a pontinha do hálux, né? Ali em contato, é esse momento onde está saindo.
Então, o momento final, antes de tirar o pé do chão, tá? É o momento final da fase de apoio, tem o aumento da flexão plantar. Movimentos, flexão do quadril, começou. Inicia a flexão do joelho mais acentuada, com desprendimento dos dedos e avanço do membro. E máxima flexão plantar. Então, a gente está no máximo da plantiflexão. Na sequência aqui, só para já contar para vocês, esse pé vai entrar em dorse novamente, para não arrastar o pé no chão. Se o paciente não conseguir fazer dorse, o que ele vai fazer com a pontinha do pé? Vai arrastar, tá? Músculos importantes, tríceps sural. Por quê, gente? Máximo de plantiflexão. Isquiotibiais, aqui, começando a flexão do joelho. Flexor longo dos dedos, quadríceps excêntrico e concêntrico. O quadríceps, ele praticamente fica ativo em todo momento do apoio, porque não tem jeito. Se o quadríceps não estiver ativo, a pessoa não fica em pé e não troca passo, tá? Então, se a gente tem um paciente que tem uma lesão onde o quadríceps dele é extremamente fraco, esse paciente não anda, ele não fica em pé, pessoal. Por quê? Porque não consegue firmar o joelho, não consegue fixar o joelho. Depois vem a fase de balanço, e a gente tem o balanço inicial, que é o momento em que o pé, em que tira o pé do chão, né? Que tá aqui para cima, melhor. Inicia o movimento de dorsiflexão, porém com o tornozelo neutro. Se mantiver o tornozelo em flexão plantar, o paciente arrasta o pé no chão. Foi o que eu disse para vocês, né? Vem da plante, tem que fazer dorse. Aí que vem os problemas do paciente, por exemplo, que tem AVE, né, pessoal? Que tem aquela marcha ceifante, o paciente que tem a marcha escarvante, que arrasta o pé, tá bom? Movimentos principais: quadril flat 20 graus, flexão de 60 graus do joelho, tornozelo neutro, pois parte da flexão plantar para dorse. Músculos importantes: flexores dorsais do tornozelo, tibial anterior, isquiotibiais e quadríceps também, controlando esse joelho. Aqui a gente tem, ai, saiu o apoio aqui, tá errado, né? Balanço médio, tá? Depois, se vocês imprimirem o material, gente, corrige aí, tá bom? Balanço médio, então, aumenta a flexão do quadril, diminui a flexão do joelho e faz dorse. Movimentos, 25 graus de flexão do quadril, diminuição da flexão do joelho e dorsiflexão. Músculos importantes: quadríceps, glúteo médio, contralateral e tibial anterior. Glúteo médio contralateral. Aqui já chama a atenção de outra coisa, né? O glúteo médio do outro lado, gente, nivela a pelve. Daqui a pouco a gente vai falar que se tiver problema nisso aqui, o que vai acontecer? A gente vai ter queda da pelve, é uma alteração de marcha, né? Chamada marcha de Trendelenburg. Se o tornozelo estiver neutro ou em flexão plantar, o paciente arrasta a ponta do pé. Então, nesse momento aqui, tem que ter dorsiflexão. E aí, então, vai chegar novamente ao toque do calcanhar, tá? Então, aqui, né, a gente está passando até chegar na fase final. Então, na fase final, segue o movimento anterior, né? É a fase que acontece antes do apoio do toque do calcanhar. Logo depois do balanço final, temos o contato inicial. Movimentos: diminuição da flexão do quadril, da extensão do joelho e tornozelo neutro. Músculos importantes: quadríceps, tibial anterior, extensor longo do hálux e excêntrica, disco, tibiais e glúteo, que é aquilo que eu fui falando para vocês da desaceleração. Então, aquele momento final onde a gente vai ter a desaceleração desse componente todo. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo até aqui? O que vocês acham? Vocês querem perguntar alguma coisa? Se quiser abrir o microfone, abre. Se não, eu vou tocar, tá? E depois, a hora que quiserem perguntar, perguntem, tá bom? Mas aqui a gente já tá, né? É muita coisa para fixar. A questão depois, gente, a partir dessa aula, né?
abrir um pouquinho a visão, né, o entendimento dessas etapas e depois fixar, trabalhar com isso, tá? Mas eu já vou falando para vocês os pontos principais, né? Os pontos que mais caem e tudo mais. Então, ó, a gente vai falar agora da função muscular. Aqui a gente tem várias formas de trabalhar essa função muscular, pessoal. Essa imagem aqui, ela é meio borradinha mesmo, tá? Eu reaproveitei esse slide, por isso que ele não tá muito bom, mas acho que dá pra gente ver, tá bom? Então, aqui a gente tem, ó, fase de apoio, fase de balanço. Na fase de apoio, a gente está aqui nesse slide dividido em 4 momentos: contato inicial, resposta à carga, apoio médio e apoio final. Então, tá passando reto ali naquele momento de avanço anterior da tíbia, né? Tá considerando aqui mais junto com o apoio médio. Na fase de balanço, então tá passando aqui. Não, desculpa, gente. Aqui na fase de balanço, o pré-balanço tá aqui embaixo. Então, vamos voltar, deixa eu falar de novo. Apaga. Aqui, para essa análise, a fase de apoio está com 4 momentos, que vai até o apoio final, quando começa a tirar o calcanhar. E aqui embaixo a gente tem pré-balanço, balanço inicial, balanço médio e balanço final. Mas aqui é só para questão de análise muscular, tá, pessoal? Vocês já aprenderam a divisão das fases. Então, vamos lá. O que a gente vai ter, né? Contato inicial. Objetivo: posicionar o pé e começar a desaceleração. Grupos musculares mais importantes que a gente tem: dorsiflexores, extensores do quadril e flexores do joelho. Lembra que eu falei para vocês, gente? Nesse momento aqui, vai destacar dorsiflexor, que está segurando o pezinho mais para cima, né? Mais em dorse, mais em neutro. E os que estão fazendo a desaceleração, então os de trás, tá? Exemplos: tibial anterior, glúteo máximo e músculos posteriores da coxa, que são os isquiotibiais, tá? Se eu pensar aqui, gente, ó, até no balanço final, deixa eu só pular aqui, só para a gente fazer uma comparação, ó. Balanço final, que é a desaceleração, ó. Desacelerar a canela, desacelerar a perna, posicionar o pé e preparar para o contato. Aí a gente tem músculos, flexores do joelho, extensores do quadril, dorsiflexores do tornozelo e extensores do joelho também. Vocês viram que é muito parecido? Por quê? Porque é o ciclo, né? Então, por isso que essa musculatura vai estar mais ativada. Músculos posteriores da coxa, glúteo máximo, tibial anterior e vastos medial e lateral, que faz parte do quadríceps, tá? Então, só pulei para a gente poder fazer essa relação. Normalmente, o que mais cai é esse aqui, e essa questão dos músculos posteriores, porque se a gente não estiver atento, parece uma pegadinha, né? O que a musculatura posterior vai estar fazendo aqui? Então, vai estar justamente desacelerando. Tudo bem? Então, vamos lá. Resposta à carga: aceitar o peso, estabilizar a pelve. Nesse momento, então, atua mais extensores do joelho, abdutores do quadril, flexores plantares do tornozelo. Quais? A gente vai ter, então, ó, vasto, glúteo médio, gastrocnêmio e sólio. Apoio médio. No apoio médio, a gente vai ter a necessidade de estabilização do joelho e preservação desse momento. Principal ação: flexores plantares do tornozelo, gastrocnêmio e sólio. Porque aqui no apoio médio, pessoal, já começa aquela plantiflexão, né? Aquela ação, primeiro concêntrica, primeiro excêntrica e depois concêntrica. E no apoio final, tem que acelerar a massa, né? Aquele membro que vai sair. Agem principalmente flexores plantares do tornozelo de maneira concêntrica para dar esse impulso, gastrocnêmio e sólio. No pré-balanço, né, tá saindo flexores do quadril, iliopsoas e reto da coxa. Então, nesse momento aqui, gente, você tá tirando o hálux do chão, você tem a flexão do joelho se intensificando para chegar naquele máximo. Precisa de isquiotibiais. Balanço inicial: elevar o pé e variar a cadência. Então, dorsiflexores do tornozelo, flexores do quadril, tibial anterior, iliopsoas, reto da coxa. E no balanço médio, elevar o pé, dorsiflexor do tornozelo, tibial anterior. Antes de vocês se desesperarem, deixa eu mostrar aqui essa figurinha, tá? Então, essa figurinha aqui vai passar os músculos, ó, tá vendo aqui, ó? Grande glúteo, tá?
Aqui tá solo e gastrocnêmio. Aqui, tibial anterior. Tá mostrando pra gente, né? Aqui os isquiotibiais, quando eles estão mais ativos, tá? Então, vamos olhar aqui, por exemplo, o tibial anterior, ó. Na fase de apoio, ele tá bem ativo no começo, aí ele relaxa e depois, na fase de balanço, ele fica mais ativo de novo. Por quê? Porque é os momentos que precisa mais de dorse. Já o sólio, pessoal, e o gastrocnêmio, né? Que é o contrário do tibial anterior. Então, no começo ele está menos ativo, a hora que ele chega a um pico máximo é quando a gente tem a máxima flexão plantar aqui, ó, no final da fase de apoio, tá? E assim, então, a gente vai vendo essas ações musculares acontecendo. Quais são os mais importantes? Isquiotibiais, tibial anterior, gastrocnêmio, sólio, glúteo máximo, e deixa eu só achar o quadríceps aqui, gente, peraí. Aqui o glúteo médio, maior. Aqui, ó, vasto medial, lateral e reto femoral, tá? O quadríceps. O quadríceps, então, ele vai ter bastante ação no início e no meio da fase, mas o tempo todo ele vai estar ali tendo alguma contração. E o glúteo médio, muita ação no apoio unipodal. Então, quando a perna está num apoio só, porque aí tem que estabilizar a pelve. Tudo bem? Mais ou menos, né? Eu sei. A Cássia perguntou assim: pacientes com marcha escarvante, a alteração vai ser na fase de balanço final e contato inicial. Esse tipo de associação é feita nas provas? É sim, tá? Bastante, bem. Agora, a fase de balanço toda de quem tem lesão marcha escarvante está comprometida, porque o pé fica caído o tempo inteiro, então ele nem volta para o neutro. Porque durante a fase de balanço toda, o tornozelo tem que estar pelo menos em neutro. Então, ele sai da plante e fica em plante, tá? Então, a fase de balanço toda e até o início. A gente também já vai falar da marcha escarvante, porque é uma marcha muito importante, né? Cai muito nas provas e a gente repete, tá? Bem, aqui mostrando a mesma coisa, pessoal. Então, fase de apoio, grupos principais, ó, contato inicial, glúteo máximo, isquiotibiais, reto lateral. E assim vai, tá? Aplanamento, apoio médio aqui, falando do glúteo médio, certo? Aqui cortou um pouquinho, mas depois tem lá na apostilinha completa de vocês. E aí, gente, é uma questão realmente da gente ir olhando, fazendo a marcha, mesmo que seja na nossa cabeça, pensando. E na hora da prova, se tiver uma questão de marcha, aproveita o momento que você for fazer xixi, você for no banheiro, e daí você vai fazendo o ciclo da marcha bem direitinho. E vai sentindo todos os seus músculos contraírem, que aí funciona, tá? Aqui também que é outra ação importante, né, dos músculos do tornozelo. Então aqui, pessoal, no primeiro momento, ó, aqui que a gente tem? A gente tem tibial anterior aqui na frente, né? Excêntrico, soltando. Aí ele soltou. Aí quem começa? Começa tríceps sural, puxando. E assim vai, tá? Na fase de oscilação que vem aqui depois, né? Então, a gente vai ter o tibial anterior de novo agindo para puxar esse tornozelo para a dorse. E esses músculos aqui, essa fase, ela acaba caindo bastante nas provas também. É interessante da gente saber esse papel deles, tá bom? E na fase de balanço, chamando a atenção também, né? Para a musculatura que está mais ativa aqui em diferentes momentos, né? Aqui é que eu chamo a atenção, né? Da marcha escarvante ao tibial anterior, ele está ativo praticamente em todo momento. A partir do momento, ó, que saiu o pé do solo, é o tibial anterior que vai estar mais ativo aqui, tá? E o isquiotibial, para quê? Para fazer a dorsiflexão, não, desculpa, gente. A flexão do joelho, tá bom? Aqui tem mais uma forma de estudar, gente. Então, estou mostrando para vocês várias formas de estudar. Então, vamos acompanhar, ó. Contato inicial, contração do tibial anterior concêntrica, joelho, quadríceps excêntrica e bíceps femoral excêntrica,
Quadril, glúteo máximo excêntrica, glúteo médio concêntrica, rotadores laterais concêntricos. Eu nem vou falar um por um aqui, gente, porque eu sei que a gente só vai ler slide nesse momento. Eu estou mostrando para vocês formas de vocês estudarem. Isso aqui é uma coisa que tem que olhar de novo, tá? Essa parte da ação muscular, ela cai muito pouco em prova de residência. Mas se vocês forem, né, estiverem se preparando de repente para pensar que mais para frente vocês vão fazer um concurso da Secretaria de Saúde, da EBSER, tem que saber isso bem certinho, tá, pessoal? E aí, a minha sugestão é, pega essa tabelinha aqui e vai andando, vai fazendo cada uma das fases e vai sentindo a sua musculatura contrair. Porque daí a hora que você sente a sua musculatura contrair, você vai, né, fazendo a associação. E se cair na prova, faça isso também, tá joia? Então aqui, como eu disse para vocês, só apresentando formas de estudar, não vou pegar e ficar lendo nesse momento, porque realmente a gente precisa de refletir tudo isso, certo? Mas depois, gente, se vocês tiverem dúvida, ou aqui mesmo daqui a pouco tiverem dúvida, a gente conversa mais sobre isso, tá bom? Tudo bem? Então, vamos lá. Ai, professora, eu não consigo estudar tudo. Qual que eu estudo? Estuda do tibial anterior, do tríceps sural, e estuda do glúteo e do quadríceps, tá? Então, essas aí são realmente as que mais pegam. Tibial anterior, tríceps sural, glúteo e quadríceps. Lembrando que o glúteo está muito próximo ali também, né, dos isquiotibiais nessa questão de desaceleração. E aí, gente, eu separei pra gente mais esse momento aqui da aula, que é da marcha patológica, né? Que eu falei para vocês que tem algumas alterações que caem mais nas provas. A gente até já começou a citar algumas delas, e então vou passar aqui, tá bom? Então, ó, vamos lá, respira fundo. Vamos lá. Marcha patológica. Então, a primeira que a gente vai ver é a marcha escarvante, ou pé caído, ou pé em gota. Então, pode parecer de diferentes formas, tá? O que a gente tem? Essa marcha aqui, gente, é uma marcha que cai muito nas provas, muito mesmo, tá bom? Então, trata-se de qualquer alteração que produza a incapacidade de controlar a flexão dorsal adequada do tornozelo para liberação durante os componentes do toque do calcanhar e balanço da marcha. Então, foi o que você perguntou, Cássia. Justamente aqui, né? Esses momentos são os que chamam mais a atenção. A gente tem, pessoal, a mais clássica de todas, que vai ser a paralisia ou lesão do nervo fibular, tá bom? Também chamada de marcha escarvante, onde a gente tem a fraqueza do músculo flexor dorsal, que é o tibial anterior. Então, essa aqui, asterisco nela, 1 milhão de asteriscos, porque ela é muito importante, né? Nesses casos, vai ser muito comum a gente ter o quê? Diminuição da DM, da posição de flexão dorsal e contratura em flexão plantar, porque o músculo, né, que contrapõe a flexão plantar está fraco, tá joia? Então, essa é a forma mais clássica que a gente tem dessa lesão, que é a marcha escarvante por lesão do nervo fibular. Vamos ver se vocês lembram, a gente até falou na aula passada, né? Até tem uma órtese especial para tratar esse tipo de lesão. Vocês lembram que órtese que é? Mola de Codivila. E ADS não pergunta muito não, mas CESP pergunta bastante, tá? E pergunta justamente dessa órtese aqui. Então, para vocês guardarem aí, tá joia? E junta com aquele slide, né, da aula anterior que a gente falou, que a gente trouxe todos os detalhes. Então, só para a gente ter uma ideia, quais são as alterações que a gente tem na marcha escarvante, ó. Então, a gente tem uma fase de apoio da marcha com contato inicial ocorrendo na porção anterior do pé, ou poderá haver um contato com o calcanhar seguido de uma rápida desaceleração do restante do pé. Normalmente, a pessoa já pisa, pessoal, a parte da frente do pé. Se ela pisar com o calcanhar, o pé cai bruscamente, tá? E na fase de balanço, ocorre com o indivíduo arrastando o pé do solo. Para compensar essa dificuldade, a pessoa aumenta a DM de flexão de joelho ou quadril.
Então, a tendência na fase de balanço é que o pé arraste. Para não arrastar, ou para tentar não arrastar, a pessoa dobra muito mais o joelho, o quadril, para levantar o pezinho do contato, né? Para não arrastar, tá? Bem, tratamento que a gente vai ter mais direcionado. Fortalecer os músculos extensores, alongar os músculos plantiflexores. Extensores aqui são dorsi, tá? Esse tipo de disfunção pode demandar uma órtese de tornozelo-pé, de modo a manter o posicionamento do tornozelo. E daí eu vou repetir para vocês a órtese mais indicada, para quem não pegou, mola de Codivila, que é uma órtese, gente, dinâmica. Então, algumas vezes, né, paciente tem esse tipo de lesão, já atendi muitos pacientes com essa lesão, e às vezes até aluno vem me perguntar, professora, eu estou com um paciente que teve uma lesão de tibial anterior, de nervo fibular, está com o pé caído, posso colocar o RoboFoot, né? Pessoal, não é o mais indicado, porque o RoboFoot é uma órtese mais barata, né? A gente compra fácil na loja, na Unicom, na farmácia, mas ela bloqueia o movimento, tá? Então ela impede o movimento, então ela não é a mais indicada. Aí você pensa assim, pode ser aquela que a gente estudou também, a AFO, a OTP? A rígida não, porque também vai bloquear. Então, se bloquear totalmente, esse músculo que já está fraco vai ficar mais fraco. Por que a gente fala da mola de Codivila, então? Porque é uma órtese dinâmica, ela permite movimento, permite contração muscular ativa do pouco de força que o paciente tiver, tá bom? Então, por isso que eu chamo a atenção de vocês, é importante, tá? Então, ó, guarde essa relação sempre. O nervo é o fibular, tá? Mas o músculo é o tibial anterior. Toma cuidado com isso, porque também isso aqui é pegadinha de concurso. Às vezes a gente tá lá, a gente pensa assim, não, músculo tibial é inervado pelo nervo tibial. Não é, gente. Tibial anterior inervado pelo fibular, tá? E nessas lesões normalmente acontece lesão no fibular. E aí tem como característica o pé caído, o pé em gota, essa marcha escarvante que arrasta a ponta do pé. Beleza? Ótimo, pessoal. Outra marcha importante para concurso é a marcha de Trendelenburg. A marcha de Trendelenburg, gente, sempre que você ouvir falar, né, de Trendelenburg relacionado à marcha, à ortopedia, você tem que lembrar do glúteo médio, tá? Então, vamos entender aqui, ó. O músculo glúteo médio age como estabilizador lateral do quadril e da pelve. A fraqueza ou a lesão desse músculo resulta no padrão conhecido como marcha de Trendelenburg. Então, ó, se eu desenhar a pelve aqui, certo? Colocar a perninha aqui, o glúteo médio tá aqui do lado, não tá? Ó, ele tá aqui do ladinho, certo? O que acontece com o glúteo médio, gente? Ele trabalha para nossa pelve ficar nivelada, para ficar, né, uma horizontalizada com a outra. Então, mesmo que eu vou andar, né, e que, por exemplo, eu dê um passo, ou que eu fique num pé só, a minha pelve não pode cair. A minha pelve, ela tem que ficar horizontalizada. Quem que mantém a pelve horizontalizada? Quem mantém essa pelve, né, estabilizada é o glúteo médio, que está aqui do ladinho. Então, se ele estiver lesionado, gente, o que que acontece? É o que está mostrando essa imagem aqui, ó. Glúteo médio lesionado não nivela a pelve cai, tá? Eu coloquei esse slide aqui, ele está escrito em espanhol e o outro em inglês, me desculpe, mas é que eu gosto muito dele, só para a gente passar, tá? Então, ó, sinal de Trendelenburg, ó, o glúteo médio do pé de apoio tá fraco. O glúteo médio do pé de apoio tá fraco. Se ele não segura, o que acontece para a pelve? Ela cai para o lado contrário. Então, a pelve, gente, ela cai para o lado contrário ao glúteo médio lesionado, ao glúteo médio que está com o pé de apoio, tá? Então, é isso que está dizendo aqui, ó. Quando a pessoa para sobre uma perna, um pé de apoio, o músculo glúteo médio contralateral se contrai para manter a estabilidade da pelve. Tá joia? Se
tem a debilidade do glúteo médio, né? E algumas alterações de quadril, não há condições de estabilizar a pelve de forma que o lado contralateral vai se inclinar. Então, a gente tem essa inclinação para o outro lado, tá joia? Aqui tem alguns exemplos de lesões que acontecem isso, né? Então, pode ter, por exemplo, na luxação congênita de quadril, paralisia do nervo glúteo superior, hérnias de disco, degeneração de quadril, de pelve, enfermidade leg calve Peters, para trazer para vocês, tá? Mas essa é a característica. Então, vamos lá, gente, para não esquecer nunca mais. O glúteo médio que segura é a da perna de apoio, tá? Então, esse glúteo médio aqui da perna de apoio, se ele tiver fraco, ele tá fraco, a pelve vai desnivelar, tá joia? E aqui mais uma informação que às vezes aparece na prova. Para compensar isso, pessoal, o tronco vai para o outro lado. Porque se o corpo todo inclinar para lá, o que vai acontecer? A pessoa vai cair. Então, como a pelve inclina para lá, o tronco vai para o outro lado para tentar manter essa estabilidade. Então, olha só. O que acontece na marcha de Trendelenburg? Resumindo tudo que eu falei. Com a fraqueza do glúteo médio, o indivíduo pode exibir uma queda da pelve contralateral durante o apoio unipodal. Isso é, o glúteo médio esquerdo estiver fraco, então, durante o apoio sobre o membro esquerdo, a pelve direita permanecerá mais baixa, a pelve contrária. Esta fraqueza não apenas produz um desvio visível, mas também traz ao indivíduo uma sensação de instabilidade no plano frontal. Para compensar essa sensação, ele inclinará o tronco lateralmente no lado da direção do lado da fraqueza durante a fase de apoio. Então, se isso cair na prova, gente, para vocês não terem que decorar essa frase, faz o desenho, tá? Coloca aqui, aí coloca o glúteo médio aqui, aí coloca o pezinho de apoio aqui. Então, se esse aqui estiver fraco, a pelve cai para lá e o tronco cai para cá. Então, pelve para lá e tronco para cá, tá? Tenta pensar nisso que facilita, tá joia? Se cair na prova, para não ter que decorar todas essas informações. Seguindo em frente, marcha ceifante ou marcha hemiplégica, é outra marcha importante. Também conhecida como marcha ceifante, né, a marcha hemiplégica, nesse tipo de alteração, o paciente apresentará um padrão de circundução do membro inferior plégico para fora e para frente, que é aquela questão do ceifante, né? O membro superior afetado permanece flexionado ao longo do tronco, que é o padrão da hemiplegia. Esse tipo de padrão patológico de marcha surge como consequência de lesões encefálicas unilaterais, especialmente o AVE e o TCE. Aqui a imagem, acho que todo mundo conhece essa marcha, né, pessoal? Mas aqui que a gente vai ter, então, né, o padrão hemiplégico, e quando o paciente ele vai fazer o movimento, ó, ele tende a fazer essa circundução da pelve. Então, membro superior fletido em adução e mão fechada em leve pronação, membro inferior espástico e joelho não flexionado, a perna arrasta pelo chão descrevendo um semicírculo. Se o paciente não consegue, né, girar toda, realmente ela vai arrastar e vai fazer esse semicírculo, tá bom? E na sequência temos a marcha parkinsoniana. Então, uma marcha caracterizada pelos pés arrastando no chão e, por vezes, passos curtos e rápidos, que é o paciente Parkinson, né? O paciente ainda apresenta um padrão de flexão de tronco, joelhos e membros superiores. Pode ocorrer o fenômeno de festinação, tem sempre que guardar, que é aquela aceleração, ó, quando o paciente demora para iniciar o ciclo da marcha, mas depois que inicia, acelera rapidamente, como se corresse atrás do seu centro de gravidade, né? Ele está inclinadinho para frente e muitas vezes vai ter esse deslocamento. E a última, a marcha anserina. Então, essas aqui são as que mais caem. A marcha anserina, gente, também conhecida como marcha miopática, tá? Que é do paciente que tem miopatia, que tem doença neuromuscular, paciente de Duchenne, só para a gente fazer a relação. Então, o paciente caminha com rotação exagerada da pelve, arremessando ou rolando os quadris de um lado para o outro a cada passo, para deslocar o peso do corpo, assemelhando ao pato quando anda.
É frequente nas miopatias, como fraqueza muscular da cintura pélvica, principalmente dos músculos glúteo-médios. Qualquer doença que tiver fraqueza de musculatura proximal da pelve. Então, do Duchenne é um bom exemplo. Aqui tem uma figurinha, né, gente? Um patinho bem bonitinho aqui ilustrando pra gente, né? E dando bem essa ilustração. Vocês já viram um patinho andando? Ele vai todo, parece que rebolandinho, né? Então, esse paciente costuma ter também acentuação da lordose lombar, inclinação do tronco, ora para a direita, ora para a esquerda. Diminuição da força dos músculos pélvicos e da coxa, tá? Então, gente, lembre-se sempre que tem, ó, diminuição de força dos músculos proximais, tá? Se aparecer alguma doença que traga isso, pode fazer a relação. E eu falei que era a última, mas eu menti, porque ainda tem a marcha em tesoura, que é importante sempre lembrar de quem, gente? PC diplégico, tá? Então, sempre paralisia cerebral diplégica. Ocorre um encurtamento dos músculos adutores do quadril, provocando uma adução das coxas, de modo que os joelhos podem cruzar-se na frente um do outro, com a passada assemelhando-se a uma tesoura. Então, a perninha, né, ela costuma ser tão espástica que a gente pode até ter esse cruzamento. Bastante comum nos pacientes com espasticidade grave dos membros inferiores, principalmente os que têm diplegia espástica congênita, que é a paralisia cerebral ou doença de Little, tá? Que é justamente a diplegia, a forma diplégica. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Eu sei, é uma maratona, né? Uma pequena corrida aqui, mas chegamos, né, à fase de treino de marcha para a gente falar daqui a pouco. Eu queria sugerir para vocês no intervalinho, beber uma água, acordar realmente, né? Fazer uns polichinelos, respirar fundo, só para a gente finalizar essa parte. Eu acredito que a gente vai finalizar rápido, mas só para a gente poder, aproveitar mais. Pode ser, pessoal? Vocês aguentam? O intervalinho vai ser o tempo do vídeo carregar, tá? E até para o vídeo ficar mais fácil de eu subir. E depois eu comento essas questões do vídeo com vocês também. Então, deixa eu só pegar aqui. Descartar. Pessoal, se vocês já quiserem pode ir, eu só vou ficar aqui para fechar aqui, interromper o compartilhamento. Isso. E aí eu vou encerrar aqui agora, tá bom? Daqui a pouco eu mando outro link.